Boa noite, amados irmãos. Esta é uma mensagem que servirá para duas finalidades principais. Primeiro, anunciar a própria mensagem do texto. E segundo, fazer uma tentativa de transcrição para o texto a partir de um áudio deste vídeo. Então, falarei bem devagar para que vocês me compreendam e para que o editor também possa compreender-me. A mensagem que servirá para estes dois propósitos será em Apocalipse, mensagem positiva em Apocalipse, capítulo 3, verso de número 10, onde o autor Jesus Cristo, por intermédio de João Apóstolo, diz exatamente o seguinte: porque guardaste a palavra da minha paciência, ou em outras traduções, da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Eis que venho logo, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo de meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus e da nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso está em Apocalipse 3, do 10 ao 13. A pergunta é: o arrebatamento da igreja, ou secreto, ou a segunda vinda de Cristo visível, qual é a doutrina correta e bíblica? Precisamos analisar este texto expositivamente. Existem duas principais correntes dentro do cristianismo, pelo menos duas principais. A primeira diz que aqui é uma promessa unida a 1 Tessalonicenses 4, que diz que Cristo virá antes da grande tribulação e resgatará os seus eleitos, ou seja, sua igreja,
para que eles não passem pela grande tribulação. E o propósito, ou melhor, o argumento dos pré-tribulacionistas é que existem tribulações durante toda a história da igreja, mas existe a grande tribulação que Jesus referiu-se em Mateus 24 e Lucas 21 e Marcos 13, falando sobre um tempo como inigualável a qualquer outro. Eu já acreditei na corrente pré-tribulacionista, mas quando lemos Apocalipse 3 e Apocalipse 4, o contexto dessa corrente, desses capítulos hoje, não é arrebatamento. É um contexto, sim, falando da igreja, mas é um contexto que está tratando sobre a igreja de Laodiceia, que é uma igreja falsa, ou que era verdadeira, mas que havia perdido o seu primeiro amor. Então, quando nós falamos da corrente da grande tribulação, do arrebatamento antes da grande tribulação, nós não temos, pelo menos no contexto de Apocalipse 3, que é Apocalipse 2 até Apocalipse 4, a menção de um arrebatamento secreto. Ao contrário, vemos que, principalmente no capítulo 3, nós vemos Jesus dizendo àquela igreja que guardariam eles da tribulação. Mas que tribulação é esta? Ora, a tribulação que todas as pessoas passam, que é a tribulação do mundo. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, a leitura normativa desse texto é falando de uma tribulação corrente, viva, durante todo o período da história da igreja, e não uma tribulação que é isolada, única. Até porque, segundo a divisão do livro de Apocalipse, aqui até o capítulo 3 está falando da igreja. A grande tribulação inicia no capítulo 6. Aí muitos dizem assim: mas é por isso, porque após o capítulo 5, a igreja não aparece mais, então logo a igreja foi arrebatada. E no capítulo 6, a igreja só está falando dos ímpios.
até o capítulo 19. Sim, porém, mesmo que entre os capítulos 6 a 19 não existe a palavra igreja, não quer dizer necessariamente que a igreja não estará na grande tribulação. Até porque aquele que se converte sendo não judeu vira igreja. Não é porque tu é um judeu messiânico. Na verdade, quando tu confessa Jesus, tu deixa de ser espiritualmente judeu e tu passa a ser igreja. Mesmo que tu na sua nacionalidade mantenha-se judeu. Então, só para concluir aqui, Hernandes Dias Lopes, ele nem tratou sobre isso, sobre o arrebatamento na exposição desse texto. A exposição de Apocalipse 3, verso 10, de Hernandes Dias Lopes Jesus não conhece só a igreja, ele também conhece a cidade onde ele está inserido. Então, Hernandes Dias Lopes está falando do relacionamento de Cristo e com a igreja, do noivo com a noiva. Já Lamartine Pozella, em seu livro, ele fala do tempo de punição, do tempo de provação, do tempo de juízo, do tempo de ira, do tempo de provação. Para dizer que Apocalipse 3, verso 10, unido com 1 Tessalonicenses, está falando de uma grande, de um arrebatamento secreto. Não está. Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre isso. Bom, esse foi só um teste. Eu volto na aula que vem. Testes são para analisar o leitor de áudio, transcrição de áudio para voz do canal Thiago Debate que são saudável ministério vindequizo.net por Thiago Francisco Berima, evangelista. Que Deus abençoe.